Os covardes no amor serão certamente dizimados, e toda frouxidão no espírito advém da consequência de que amamos muito mal. E amamos muito mal porque atribuímos às coisas que aparentemente desejamos apenas uma mera simpatia. E como o conhecimento precisa da atenção, e a atenção ela é fruto do amor, amamos sempre muito mal, sempre em parte, não em totalidade. Assim como a aquisição de um conhecimento superior e como a dedicação integral àquilo que se busca conhecer, um caminho da qual não prevemos as armadilhas que nos estão postas para tentar a própria consistência do nosso espírito, logo os homens enfraquecidos e desmotivados persuadem-se de que tal esforço não vale a própria devoção que aquele conhecimento exige do seu amor. E chega até a ser cômico se comparamos o grau de conhecimento das pessoas, falo de conhecimento verdadeiro, de cultura verdadeira, associada à forma como as pessoas amam. As pessoas amam apenas juntadas, apenas confluídas, apenas direcionadas por uma espécie de simpatia que entra em concordância com alguns princípios. Mas aquela própria coisa da qual se diz amar, sempre amando-a falsamente, ela só recebe uma pequena porção da atenção verdadeira que é dirigida pelo amor. E como os homens e mulheres, amam muito mal, sempre divididos, porque uma alma dividida contra si mesma não subsiste num esforço contínuo de precisar dar em totalidade o amor que existe só nele em parte. Porque esta própria alma que buscando o amor ou buscando dá-lo, não possui a robustez a entender a inteireza do amor. Assim como o conhecimento exige uma atenção mais ferrenha e assídua do que a atenção que os pais são obrigados pela natureza a cuidar dos filhos para que não morram. Os filhos muito pequenos que ainda não podem sobreviver sem cuidados contínuos. Assim, o próprio conhecimento, vigiado pela atenção contínua, da qual extrai do amor a sua força, faz com que os homens continuem na mesma intuição primeira que aquela sua simpatia o moveu em direção a este algo, da qual o seu desejo o afirma que é algo que ele realmente quer buscar. E essa frouxidão no amor advém em primeira oportunidade de que quando os homens o encontram, eles sempre o encontram em um estado lastimável. É impossível um homem conhecer algo em sua totalidade sem que ele não seja primeiramente consumido. O homem precisa ser consumido no amor a fim de que esse esforço de doar-se o recompense com uma outra parte mais aperfeiçoada dele mesmo que este conhecimento poderá oferecer. Ora, assim como todos os grandes talentos precisam ser aprimorados, refinados por uma orientação que continue revigorando este mesmo amor direcionado, que é onde a atenção se mantém constante ou deveria, as orientações que temos ou deveríamos ter, vindas de outros mais capazes, elas estão a nos advertir de quão falsamente amamos. E eu vou trazer um exemplo. O escritor Maximo Gorky, um escritor russo, um homem
um talento selvagem na escrita, quase uma pena que sangrava, possuía muitas capacidades. Mas no seu amor falsificado, isto é, o seu conhecimento, a sua capacidade fora dirigida a arder falsamente numa fogueira estranha, isto é, em uma ideia mentirosa, em uma ideia que perverte esse mesmo conhecimento, usurpando, roubando deste conhecimento as suas dádivas para ser utilizada em algo ignorante, em algo doentio e baixo, em algo que não serve ao louvor deste mesmo conhecimento. Máximo Gorky, que conheceu Anton Chekhov, e Anton Chekhov, ao ler os seus escritos, disse que ele possuía muito talento, principalmente nos contos, mas que Gorky tinha um grande problema. Ele utilizava a narrativa literária, o seu romance, a sua escrita, em favor de características sociais. Ora, você utilizar um romance para tratar de questões sociais é evoluir para o contrário, evoluir para um grau mais baixo, se é que se pode evoluir, aquilo que um romance deve oferecer, que é uma compreensão mais vasta da vida. Os romancistas não são sociólogos. Não é como Émile Zola queria escrever, através de uma espécie de cientificismo, utilizando da capacidade maior da literatura para fazer algo extremamente mesquinho e banal. Então Anton Chekhov, esse gênio do conto, ao perceber o talento do jovem Gorky, o advertiu: eu quero que você tome cuidado com o que você está fazendo, porque os seus personagens, eles devem possuir verdadeiramente uma vida em si, e não devem servir para apenas afirmar as suas ideias, como se fossem personagens criados para comprovar uma teoria. Seria a característica do naturalismo, ou de uma visão ideológica ou meramente social. O único que conseguiu fazer isso sem recair na indigência, na mediocridade banal de descrever a sociedade de forma sociológica, de forma ideológica, foi Balzac. Balzac, sendo um romancista, conseguiu analisar a sociedade não a partir da coletividade, mas das individualidades confrontando-se no meio. É o oposto que o romancista faz. E Anton Chekhov, vendo esse amor ardente que Gorky possuía, esse talento, o advertiu: olha, eu quero que você preste atenção no que você está fazendo, porque dessa forma você vai denegrir o seu talento, transformando num panfleto político, transformando em uma comprovação daquela crença política que você possui. Então você vai deturpar esse amor. E Anton Chekhov estava certo, porque Gorky não mudou a sua postura. Tolstói também fez o mesmo comentário, depois de ter gostado muito de um conto de Gorky, e disse: olha, o seu problema é esse. Você faz com que os seus personagens, mesmo possuindo a comprovação real dos sofrimentos e das situações que passam, eles estão lá para comprovar sua teoria, para comprovar sua visão de mundo. E um romance não é feito para isso. Mas o que eu quero chegar com essa analogia, com essa comparação com a literatura, através de um talento desperdiçado por um romancista que deveria ser grandioso, que era Gorky? É de que sempre, quando ardemos em algo que nos sugere uma grandeza, as nossas visões agradáveis, confortáveis, costumeiras, são fisgadas, porque imaginamos que essa disposição que já em nós habita, que já em nós está pronta para ser usada, ela é a nossa melhor escolha. Ela é a nossa melhor visão. E é por isso que eu disse no início que os homens somente sabem amar por simpatia e não pela verdade obscurecida que está guardada para o paciente que se mantém amando com atenção verdadeira, mesmo diante de algo que não está plenamente satisfeito. É algo que vai se desenvolvendo. O amor precisa dessa paciência
a fim de que o objeto amado permaneça não apenas merecedor do amor, mas revelando-se quanto a um receptáculo desejável para ser depositado este mesmo amor. Mas o que é que os homens fazem? Eles querem procurar simpatia imediata. Ora, a verdade não se mostra simpatia imediata. Raras vezes mostra. Mesmo a verdade mais banal, se é que se pode dizer que a verdade é banal. Mas é de que a verdade, ela tende-se a revelar quando uma atenção resignada, extraindo de si mesmo todas as forças do seu amor, não amando covardemente, mas amando com a visão do que há de mais nobre nesta coisa ou neste conhecimento que você quer buscar, é que, através desse amor, as suas características muito íntimas e muitas vezes subvertidas ou avessas ou enganadas começam a ser modificadas e trabalhadas, aperfeiçoadas, recolocadas, excluídas em comparação deste algo maior. E este algo maior, através dessa dedicação, vai exigir daquele que entrega o amor, aquele que vai aos pés do altar de Vênus e oferece as suas oferendas, e oferece o que há de melhor em si, é de que os homens a amam covardemente, e a frouxidão do seu espírito por amarem muito mal, é de que os homens não possuem a capacidade de se manter sendo gastos por esse mesmo amor todos os dias. O homem não quer o esforço de amar. O homem quer as blandices do amor. E no conhecimento, isso é impressionante. Assim como é no conhecimento, quando queremos buscar algo que aparentemente nos seja nobre, assim também ao amar alguém ou algo, sempre desejamos o amor mediante aquilo que ele pode nos oferecer. Quando que uma personalidade madura precisa não de um amor provado ou de um amor entregue todos os dias, mas ele em si tem um agrado em oferecer o mesmo amor por conta de que aquela demonstração, aquele algo ou alguém merece ter de nós esse amor. Não é o que você recebe, é o que você é capaz de dar. Os homens não pensam assim. E de uma forma incrível, assim é no conhecimento. Não é no que o conhecimento vai dar a você. Se você pensa assim, porque eu vou conseguir uma posição, eu vou conseguir um nome, você é um covarde. Se você quer no conhecimento apenas uma mera posição, apenas um mero reconhecimento, o que você está fazendo é vão, e é vão o seu trabalho, e é vão o seu esforço. Jamais o que você está fazendo perdurará, porque a sua intenção, ela é movida pelo reconhecimento. E o conhecimento verdadeiro e no mais alto grau não se dá a quem espera muita coisa dele, mas daquele que o mantém, ainda não recebendo muitas vezes um afeto em retorno, o que acha impossível, porque sempre quando nos dedicamos a algo, a um estudo em que verdadeiramente adquirimos o conhecimento que sacia a alma, há uma alegria que não conseguimos confessar para nenhum outro, porque nem sequer a própria língua em que falamos neste amor será reconhecida deles. Portanto, ao amar o conhecimento, ao amar as coisas por uma mera simpatia, os homens mentem para si mesmos, porque desejam ser agradados por esse amor, da qual imaginam que só precisam entregar uma primeira vez. A dedicação ao conhecimento é de que este mesmo conhecimento vai exigir que você exclua suas vãs simpatias e extraia do fundo da sua alma aquelas características ainda não confessas, mas que estavam lá esperando para serem reveladas e aperfeiçoadas. E essas características vão corrigir as suas incongruências.
através da atenção, que é fruto do amor. Por isso que as pessoas não conseguem entender nada. Por isso que, ao falar dos assuntos, as pessoas não conseguem se dirigir à finalidade da coisa. Não conseguem se dirigir ao que se movimenta no íntimo da questão, mas apenas nas simpatias que aparecem periféricas para o alcance medíocre da sua visão. E é por isso que as produções do espírito são muito magras atualmente. Aquele que busca o conhecimento precisa primeiro ser sacrificado neste altar do amor. E neste altar do amor aprender a desenvolver a atenção genuína. E a atenção genuína, caracterizada por uma paciência resignada, trará os primeiros frutos alegres, da qual todas as outras árvores parecerão indesejáveis. E dito isto, quando Gorky, mesmo sendo avisado de que o seu amor estava sendo dirigido por vãs simpatias, e não em nome da verdade do que o seu talento estava revelando, ele sacrificou o seu amor em um altar profano, em um altar consumido pelo tempo, em um altar cujo seu sangue a escorrer jamais seria reconhecido como um sacrifício digno e desejável, mas apenas como um tolo qualquer, que matou a si mesmo, que silenciou o próprio talento, em nome de uma fantasmagoria. E é triste ver como homens com grande talento amam muito mal. E amam muito mal porque simpatizam com grandes enganos. E nesses grandes enganos afirmam a sua personalidade, por uma espécie de bom mocismo de que ele deva aparecer diante de outros alguém devotado às questões das pessoas. Ora, você nunca conseguirá se devotar verdadeiramente às pessoas se não há dentro de você uma individualidade invencível. Pois é só na solidão do espírito, através de uma individualidade consolidada, que você pode entender o sofrimento de todas as almas, e não através da aquisição de vãs conceitos sociais, de vãs ideologias. O ato de amar, o amor verdadeiro, ele pré-existe, ele é perene a qualquer simpatia que você possa tomar como uma finalidade irrevogável. O amor, o próprio ato da criação, é disso que estamos tratando. Assim como o próprio Victor Hugo, com seus Miseráveis, apesar do grande talento, o que todos os romancistas falaram, era um homem que ele queria comprovar uma ideia, é de que os homens estão muito preocupados com que as suas teorias sejam provadas, com que as suas crenças sejam divulgadas, mas não que a verdade, muitas vezes a contradita dele mesmo, se revele. Os homens não amam a verdade. Por quê? Não sabem amar. E não sabem amar porque só sabem simpatizar. E a simpatia, que é muito parecida com um ato de amor, ela é oposta em todos os seus costumes. Você não pode fazer dela alguma nobreza, a não ser apenas um mecanismo que acende uma fagulha para lhe encaminhar ao amor. Mas a maioria dos homens se mantém entretidos apenas em suas capacidades simpatizantes. E nessas mesmas capacidades se perdem e não encontram um caminho de volta. Por hoje é só, senhores.